A paz de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Jordão e esta é a série de comentários sobre as bases de fé da Igreja de Cristo no Brasil. O objetivo dessa série é esclarecer de forma didática as principais bases que orientam a doutrina de nossa igreja. Hoje abordaremos duas bases importantes para a nossa fé. A primeira se refere à pecaminosidade universal e culpabilidade, e a outra está relacionada à redenção. Então vamos ao nosso estudo. A nossa base de fé afirma que nós cremos. Vamos dar uma olhada na nossa primeira base de hoje. Cremos na pecaminosidade universal e na culpabilidade de todos os homens, desde a queda de Adão, o início da ira de Deus, e na condenação de todos os homens. Primeiro nós vamos definir o que é pecaminosidade. A própria base diz que ela já é universal, ou seja, ela atinge todos os seres humanos que existiram e que existem sobre a face da terra. Mas o que é pecaminosidade? Vamos observar. No texto de Romanos, no capítulo 5, verso 12, e no capítulo 3, verso 23, você encontra a origem do pecado. A pecaminosidade é aquilo que se refere ao pecado. Nós podemos afirmar que a pecaminosidade passou a ser uma característica humana. Você percebe no texto em que Paulo está explicando que por um homem entrou o pecado no mundo. E quando ele diz no mundo, ele se refere, logicamente, aos seres humanos, né? Não é só o mundo físico, mas as pessoas, né? Os habitantes do mundo. Então podemos afirmar que ela é uma característica humana, é um estado que nos faz propensos ao pecado. É uma potencialidade para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós cremos que esta potencialidade é universal, como eu disse antes. Não existem exceções, como alguns ensinam. Todo ser humano que caminhou sobre a terra viveu a realidade do pecado, exceto Cristo, o Filho de Deus, conforme escrito em Hebreus capítulo 4, verso 15, que nós vamos observar já já. Então, o texto de Romanos que você está vendo na tela, ele é muito claro quando ele diz que o pecado passou para todos, a morte passou a todos e todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Então não existem exceções. Algumas religiões ensinam que algumas pessoas são exceções, né, ao pecado, mas a Bíblia não ensina isso. A única exceção que nós encontramos na Bíblia é a do próprio Cristo, porque a sua natureza não era desse mundo. Na sua natureza não estava incluído o pecado, ou a queda do homem não estava embutida na sua natureza. Você observa nesse texto de Hebreus 4,15 que Jesus foi tentado em tudo como nós fomos tentados, porém sem pecado, sem pecado. Então, a qualidade de Cristo em ser nosso sumo sacerdote é a de que ele entende as nossas fraquezas, conhece as nossas necessidades e limitações, porque ele viu de perto tudo isso e ele mesmo foi tentado em todas essas coisas. Mas há uma diferença importante, e a diferença é que ele não pecou. Nunca houve pecado em Jesus. Ok. Esses textos que nós observamos anteriormente, o capítulo 5, verso 12, o capítulo 3, verso 23, explicam o processo dessa nossa herança pecaminosa, a qual Cristo não faz parte dessa herança, né? E ela nos afetou após a criação. O primeiro homem a que Paulo se refere naquele texto, eu vou voltar aqui um pouquinho o texto para que você observe. O primeiro homem é o nosso ancestral comum, Adão. Com a desobediência dele, o processo de degeneração física e moral foi deflagrado. E isto passa a todos os seus descendentes, nós, toda a humanidade. A degeneração física é percebida através do processo de envelhecimento. Organismos complexos como o nosso possuem células que sofrem danos o tempo todo.
Nosso DNA, a molécula presente em nossas células e que carrega nossa informação genética, ela sofre mutações. As proteínas sofrem danos, as moléculas altamente reativas, chamadas radicais livres, rompem as membranas. Uma boa parte da energia gerada por nós é utilizada para reparar os inúmeros danos que surgem a cada segundo de vida no nosso organismo. Entretanto, isso não é suficiente a longo prazo, porque a maior parte da energia gerada é destinada ao crescimento, aos trabalhos físicos, ao movimento, à reprodução. Então, podemos dizer que o envelhecimento é o resultado do acúmulo gradual dos diversos danos celulares não reparados. Em resumo, algo aconteceu com os nossos ancestrais após saírem da presença do Criador. Estou falando aqui de Adão e de Eva. E isto alterou seu processo de regeneração natural, projetado inicialmente para a imortalidade. Essa é a grande questão. Alguém poderá perguntar, é possível uma criatura terrestre ser imortal? Sim, nós temos um exemplo na natureza, um ser vivo, excepcional, para nos lembrar da engenharia criativa do Eterno. Nós temos ainda um exemplo na natureza. É perfeitamente possível que um ser terrestre ou um ser que habita nesse mundo, seja na terra ou no mar, é possível que ele seja imortal. O nome científico desse ser que eu quero dar como exemplo é Turritopsis nutrila. Esse é o nome científico. Também chamada de água-viva imortal. Veja, ela é conhecida como água-viva imortal. Uma criatura marinha de apenas 2 centímetros, possui a capacidade de autorregeneração e simplesmente não morre de causas naturais. É preciso um predador. Então, experiências foram feitas, ela foi criada em cativeiro e percebia-se que a população desses seres só aumentava, não diminuía essa população, só aumentava. Então, era necessário que existissem predadores para que a população desses indivíduos fosse controlada. Porque ela tinha um processo, e tem ainda um processo de regeneração que simplesmente fazia com que esses animais eles não morressem. Além da degeneração física, também temos a degeneração moral. É evidente que, independente da nacionalidade, da cultura, em toda a história, o ser humano tem dado demonstrações de sua tendência a cometer todo tipo de distorções do comportamento natural. Nossas ações são direcionadas pelo egocentrismo e por uma tendência destrutiva. Tendemos a utilizar as pessoas como objetos de nossa satisfação. Possuímos uma natureza afetada e com tendência egocêntrica. Então, baseado no que nós acabamos de expor, é possível que alguém faça o seguinte questionamento. Então, toda a humanidade ficou destinada à degeneração física e moral por causa do seu ancestral comum? Significa que eu estou destinado à morte por causa do pecado de Adão? Estamos condenados por causa de uma natureza pecaminosa que nos foi imposta por uma escolha que não foi nossa? Isto não seria injusto? Bom, para responder a esta questão, apresentamos a segunda base de fé desse nosso encontro. Vamos observar. Eu vou mostrar agora um conceito sobre redenção, que responde a essa pergunta sobre a justiça de Deus em relação ao nosso pecado herdado. A nossa base de fé diz que nós cremos na redenção da culpa, da pena, do domínio e da presença do pecado, somente por meio da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo, no sangue do unigênito Filho encarnado de Deus, nosso representante e substituto. Significa que Deus tem um plano para a restauração do homem. Ele já tinha este plano antes da fundação do mundo para a restauração do homem. Em sua presciência, Deus já tinha esse plano. Portanto, Deus é justo. Embora seja verdade que nós herdamos o pecado de Adão, a morte, a culpa, tudo isso,
esta tendência pecaminosa, na qual nós nascemos com ela, como o salmista diz, que em iniquidade fui formado, ele tem essa consciência, não é? Há uma diferença entre Adão e nós. Adão, ele teve uma escolha. Ele foi criado perfeito, ele não tinha uma natureza tendenciosa. Nós herdamos uma natureza tendenciosa. É claro que isso não isenta o nosso próprio pecado, a nossa própria culpa. Isso não isenta. Mas mostra a justiça de Deus, porque através do plano de redenção nos dá uma oportunidade. Deus não nos deixa em desvantagem em relação a Adão. Então o que é redenção? A redenção é o ato ou o efeito de redimir. A palavra redimir tem origem no latim, redimire, que significa resgatar, no sentido de pagar o preço para obter algo de volta. Teologicamente, podemos dizer que a redenção é a libertação do ser humano do domínio do pecado e de seus efeitos descritos até aqui. A redenção tem a ver com o plano de Deus para a recondução do ser humano ao seu estado de pureza e de perfeição original, o estado de Adão, em restauração da excelência da obra perfeita do seu Criador. Esta redenção abrange a culpa, a pena, o domínio e a presença do pecado. A redenção é a resposta de Deus a essa herança pecaminosa e destruidora, essa herança mortal que recebemos. A culpa está relacionada às nossas ações, omissões e pensamentos contrários à vontade de Deus. Quando erramos o alvo definido por Deus, sofremos as consequências de nossa própria desobediência, seguindo a nossa natureza pecaminosa. A pena é o castigo correspondente à quebra da lei divina. O salário ou o resultado do pecado é a morte, o apóstolo Paulo ensinou isso. O domínio e a presença do pecado são coisas relacionadas. Todos nós, independente de fé, posição social, etnia ou grau de instrução, carregamos o pecado em nossa natureza, conforme foi explicado anteriormente, eu expliquei há pouco tempo. A diferença é que o cristão passa a estar sob a influência direta e poderosa do Espírito de Deus, e esta influência intervém diretamente em todo o seu ser, anulando gradativamente todos os impulsos da natureza pecaminosa até a libertação final e plena. Onde existia o domínio da natureza humana pecaminosa, agora existe um conflito entre a natureza divina, conflito este que vai sendo vencido pela força do Espírito até que o domínio do pecado seja totalmente extinto. É o processo de santificação que o Espírito realiza em nossa vida. É um processo gradativo, e esse processo vai fazendo com que o Espírito domine sobre a carne, ou seja, o Espírito domine sobre a nossa natureza pecaminosa. Ele vai restaurando toda a natureza perfeita de Deus em nós. A natureza perfeita que foi a natureza de Adão e foi corrompida. A missão do Espírito é fazer com que esta natureza perfeita, original, ela possa dominar os nossos corações, possa dominar a nossa vida. Então vamos finalizar analisando alguns textos que embasam essas bases de fé que nós tratamos até agora, nesse nosso encontro. Vamos ver alguns textos que dão base para isso, tá? Na nossa conclusão. O primeiro texto é este que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 30. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí. É iniciativa dele, de quem? Iniciativa de Deus. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção. A redenção só se tornou possível pelo desejo de Deus em redimir sua criação. Isso significa que não existe absolutamente nada que o ser humano pudesse fazer ou possa fazer para alcançar esta redenção que foi operada através de Cristo Jesus. Isso significa que precisamos ter uma consciência humilde e grata pela graça de Deus. Em outro momento, o apóstolo Paulo escreveu, aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, explicando que a salvação é algo que vem de Deus.
e é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. A salvação é um plano de Deus, iniciativa dele, e não poderia ser diferente. Então isso faz com que muitos ensinamentos e muitas doutrinas que se referem ao mérito, melhor dizendo, à conquista humana da salvação, aquilo que você pode fazer, por exemplo, através de boas obras, né? Através do seu comportamento bom. Não, nós não somos salvos porque somos bonzinhos, não somos salvos porque somos justos, não somos salvos porque somos caridosos, não. Embora todas essas qualidades sejam interessantes, todas essas qualidades façam parte de uma vida regenerada, mas isto não explica a graça de Deus sobre nós. A graça de Deus é simplesmente a iniciativa de Deus em salvar, o amor de Deus e o poder de Deus na salvação do homem. Nós precisamos ter essa consciência humilde. Na carta aos Romanos, no capítulo 4, verso 25, Paulo ele revela que Cristo recebe a pena de morte que era destinada a nós e nos justifica através da sua ressurreição. A nossa natureza humana pecaminosa morreu com Cristo e nascemos com ele na sua ressurreição. Renascemos como uma nova criatura justificada em Cristo. Nessa mesma carta, dessa vez no capítulo 5 e versos 8 e 9, Paulo nos ensina que o amor redentor de Deus se manifesta de forma incondicional e voluntária e apresenta a justificação através do seu sangue. Deus prova todo o potencial do seu amor e seu desejo de redimir a sua criação antes mesmo de que qualquer um de nós sequer tivéssemos consciência da nossa terrível condição. É isso que está aí nesse texto. Nós éramos ainda pecadores. Veja, o texto não diz Deus demonstra o seu poder para conosco, ou por nós. Ele demonstra o seu amor. O poder de Deus é manifestado através do seu julgamento, através das coisas criadas, mas é o amor de Deus que é manifesto através do ato de Cristo. Nós somos salvos da ira de Deus pelo sacrifício de Cristo, pela manifestação, a demonstração do seu amor. Deus prova o seu amor por nós. Muito bem. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e versos 56 e 57, Paulo explica que a morte, a degeneração física e moral, é consequência direta do pecado, e o pecado é definido pela desobediência às ordens divinas, representadas aqui pela lei. E que a vitória sobre a morte é exclusivamente através de Cristo, conforme você deve ter percebido em todos os textos que nós citamos aqui. Bem, como está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Há um só mediador, não tem outro mediador. O único intercessor, o único meio, aquele que pode nos representar diante de Deus é somente Cristo. E isso a palavra de Deus explica de forma muito clara, embora muitos textos outros religiosos, muitos ensinamentos religiosos, dizem que existem outros intercessores, né? Mas a Bíblia deixa muito clara que o único intercessor é Cristo. Né? E nós estamos falando aqui de salvação, principalmente de salvação. Ok, há um único mediador entre Deus e os homens. Por esse motivo, nossa base de fé afirma que esta redenção só pode ser alcançada exclusivamente através de Cristo, excluindo qualquer outra forma de justificação ou qualquer outro mediador, intercessor, ou seja, alguém que se apresente diante de Deus por nós. Ninguém pode fazer esse trabalho de mediador para a nossa salvação, a não ser Cristo. Esse trabalho dele não é compartilhado com outras pessoas. É um trabalho exclusivo de Cristo, é uma obra exclusiva de Cristo. Ok? Eu gostaria de deixar aqui na nossa conclusão um verso para a sua meditação, Romanos, capítulo 3, verso 25. Eu quero que você leia na sua Bíblia esse texto e você vai encontrar o resumo do que nós falamos até aqui.
E que o Eterno te abençoe e até a próxima oportunidade, pela vontade dEle. Amém.